Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre suinocultura, mas a gente vai falar disso lá diretamente da China. Hoje a gente tem aqui o Luan Henrique dos Santos Oliveira, que é diretor de operações da Conecto e vai conversar com a gente diretamente de Xangai para trazer detalhes de como anda a recomposição dos plantéis lá na China, a produção de carne suína, preços, todo esse cenário de mercado e o que a gente pode aí puxar para a questão da suinocultura brasileira, que anda exportando desde o ano passado, inclusive atingiu recordes, né, de exportação de carne suína e que teve o fator China como principal fator que puxou, então, essas exportações. Seja muito bem-vindo, Luan. Olá, bom dia a todos. Prazer estar aqui. Bom dia, Letícia. Muito obrigado. Bom dia aqui para nós e boa noite aí para você, né, Luan? Isso aqui. Luan, eu gostaria de começar puxando um relatório do Departamento Americano de Agricultura, o USDA, que trouxe essa semana uma perspectiva da China de crescimento de 14% na produção de carne suína nesse ano de 2021, mas que apesar desse crescimento, o volume de carne suína produzida ainda ficaria abaixo dos níveis vistos antes da crise da peste suína africana. Como que está essa movimentação aí para recomposição dos plantéis e de aumento na produção da carne suína? Okay. A gente tem várias frentes sendo mexidas nesse âmbito, né? Primeiro falando da peste suína, da peste africana, que teve o caso. Se você puxa ali em 2019, né, teve uma estimativa aí de uma queda na produção de cerca de 20%. Isso foi causado tanto por animais acometidos, né, pela doença, quanto por uma série de restrições regulatórias, né, que foram feitas, regulatórias que foram feitas em relação ao meio ambiente, né, em relação a locais onde não queria se ter o risco de ter esse tipo de doença se proliferando. E hoje, se você olha no patamar atual, essa queda já é bem menor, já tem se recuperado bastante. Isso isso se explica porque nos últimos anos, né, a China tem aumentado bastante a importação de animais vivos, né, tanto leitões quanto animais reprodutores. E além disso, a gente tem a entrada de alguns outros players de segmentos diversos, como por exemplo imobiliário, infraestrutura, até mesmo da tecnologia, estão investindo muito na produção nacional da proteína suína, tá? Então, com isso, a tendência é que eles continuem conseguindo aumentar essa produção nacional e tem uma expectativa que a partir do segundo semestre de 2021 já vão ter, sim, níveis de produção de animais vivos, né, das matrizes, bem próximo ali do que tinha em cerca de 2017, um período antes ali da peste suína. Certo, Luan. E apesar, então, desse aumento, né, no número de animais vivos, tanto de matrizes e reprodutores, como de leitões, não significa necessariamente uma autossuficiência na produção de carne suína que deva ser atingida ainda esse ano. É isso? A gente ainda vai ter um gap na produção da carne que ainda vai precisar ser suprido por importação aí pela China? Isso, sim. Eu diria, eu não vou dizer nunca, mas eu diria que dificilmente a gente vai estar falando de autossuficiência da China a ponto de não ter importações, porque a gente sabe que o próprio governo tem um estoque, né, aqui, eles chamam de estoque estratégico, né, e com esse estoque ele consegue controlar um pouco nessa relação de oferta e demanda aqui dentro, né? Então, mesmo que seja importação puramente por questões estratégicas, ainda assim tem uma grande possibilidade de exportar para cá para repor esses estoques estratégicos daqui.
E nessa questão, né, das importações por parte da China, como que o Brasil se encaixaria no cenário desse ano? Esse mesmo relatório do Departamento Americano de Agricultura traz também a perspectiva que o ano de 2021 deva haver uma queda de 15% nas importações de carne suína por parte da China, mas que ainda assim as importações ainda devem permanecer em patamares altos. Como que o Brasil se encaixa nessa questão, Luan? A proteína brasileira, primeiramente, ela é muito famosa, né? Os chineses, eles almejam. Se a gente entrar num assunto de qualidade, aqui, para o chinês, a qualidade da proteína europeia, ela é conhecida como superior à da brasileira. Mas o Brasil tem um fato que todo mundo sabe, e aqui não é diferente, que tem capacidade de fornecimento em quantidade. E isso é muito bom, né, para a China. Então, esse é um fator que leva muitos importadores aqui da China a sempre querer importar do Brasil, independente das situações. Um outro fator complicador, eu diria, esse ano, que pode influenciar um pouco, é a própria questão da pandemia que a gente vem vivendo, né? Isso tem complicado bastante em 2020. Para quem trabalha na área importando sabe que teve fatores complicados, algumas importações complicadas em relação a isso. Mas a tendência é assim que as coisas vão melhorar e que vão continuar importando, né? Uma outra coisa importante que eu queria salientar aqui é que o poder de compra do chinês cidadão, né, vamos dizer assim, pessoa física, ele tem melhorado, as condições financeiras têm melhorado. Com isso, o aumento de proteína tem subido também. Isso também gera uma expectativa positiva para o cenário de importação de proteínas aqui para a China. E Luan, a gente também, você comentou, né, da questão da carne suína vinda da Europa. A gente tem alguns casos de peste suína africana ainda ativos lá na Europa, principalmente na Alemanha, ainda que sejam apenas em javalis selvagens, né, não atingiu nenhuma granja de criação de suínos propriamente dito, mas já é um ponto de atenção. E o Brasil tem um status sanitário muito respeitado aí no exterior. Isso também seria um trunfo para o Brasil esse ano? Com certeza, eu diria que sim. Do Brasil, a única questão que tem se falado mais é a relação do Covid, mas é conhecido também que todas as prerrogativas necessárias estão sendo tomadas, né, tanto na questão de produção, como na questão de transporte dessa mercadoria até o porto. Gera um pouco ainda de insegurança, principalmente para o pequeno importador, mas em comparação com ali a Europa, isso é um grande fator positivo, eu diria, para a proteína brasileira. E essa questão da peste suína africana, de casos pontuais que têm surgido aí na China, inclusive uma nova cepa que seria um pouco menos letal do que a que a gente já conhece, né, do que a gente já ouviu falar, que dizimou praticamente metade do rebanho de suínos na China em anos anteriores. Essa nova cepa, ela atingiria a questão da reprodução das matrizes, né, da quantidade de leitões que essas matrizes conseguiriam produzir. Como que esses novos casos, ainda que pontuais, têm causado impacto aí no mercado chinês? Então, em relação a essas novas cepas, é tudo muito novo. É até complicado para mim dizer o que vem acontecendo. Tem algumas regiões mais específicas a nível de província que têm sofrido algumas dificuldades. Isso eu acompanho por relatórios do setor privado de agronegócio aqui dentro, né? Mas quando você olha no panorama nacional do país como um todo, não tem se mostrado como uma ameaça mais. Então, como é muito novo, vamos aguardar, vamos ver como vai ser o desenrolar aí das próximas semanas, próximos meses, para ter mais informação. Eu acho que ainda é cedo para a gente tomar conclusões, né? E, Luan, esse mesmo relatório, né, do Departamento Americano de Agricultura, que trouxe essas perspectivas de importação por parte da China e também da produção de carne suína, traz um horizonte aí para o ano de 2020 de que os preços da carne suína aí na China devem permanecer elevados, justamente por essa dificuldade descrita no relatório de
aumentar ainda mais a produção de carne, essa questão dessas doenças aparecendo de forma pontual. Como que está esse mercado aí para o consumidor chinês, em questão de demanda e questão de preço? Ok. Em relação ao consumidor chinês, nesse caso eu vou até me enquadrar dentro, porque eu sou um consumidor aqui dentro, né? Quando eu vou no supermercado, eu compro a mesma proteína que o chinês compraria. Os preços são, sim, bem elevados, né? Bem mais altos se você compara por um consumidor brasileiro. Agora, em níveis de, vamos dizer, de distribuidores, né? Ou mesmo importadores, níveis mais altos, a gente tem um certo controle de preço, ele não varia tanto para cima e para baixo, tá? Em termos internacionais. Aqui dentro, você tem que ser muito atento à época do ano, eu diria. Tem até um espécie de ditado que fala, se você acertar a época certa, você pode ganhar muito dinheiro no ramo ou você pode quebrar. Um exemplo disso, só para entender melhor, a gente teve agora recentemente o Ano Novo Chinês. Essa é uma época do ano que o consumo de proteína sobe muito. Quando esse consumo sobe muito, a tendência do preço é de subir muito. Mas o governo tem o estoque, né? Então é natural que nessas épocas ele libere parcialmente partes desses estoques em forma de subsídio também, justamente para tentar ter esse controle de preço. Os relatórios aqui dentro apontam que o preço interno ele deve abaixar ao longo do ano, tá? Mas assim, são previsões, né? Previsões não dá para você tomar como verdadeiras. É muito imprevisível, especialmente nas condições atípicas que a gente está vivendo no mundo como um todo nos dias de hoje. Certo. E isso que eu ia comentar, né? A gente está num ano de pandemia em que qualquer previsão que a gente faça, amanhã ou depois, esse desenho de mercado pode mudar totalmente, né? E, Luan, a respeito da demanda, né? Esse ano aí na China, há uma perspectiva de aumento de 11% no consumo da carne suína pelo chinês. Isso é pelo retorno da confiança de poder comer uma carne suína que tenha um status sanitário bom, ou é por esse aumento no poder aquisitivo que você comentou? Eu diria que parte dos dois. Com certeza, o aumento do poder aquisitivo vem aumentando gradativamente aqui, a tendência é de continuar aumentando, né? Mas a parte de ter, sim, a proteína com segurança é um fator mais psicológico, né? Que influencia positivamente bastante esse consumo. E, Luan, a respeito da recomposição dos plantéis, né? Como você disse, a China tem importado bastante animais vivos, né? Como que fica a demanda por milho e soja aí para compor a ração desses animais? Essa demanda ela deve aumentar? A gente consegue mensurar em quanto isso deve aumentar? Eu não consigo mensurar enquanto isso deve aumentar, mas a tendência é que sim deve aumentar, porque se você está aumentando a produtividade, a produção de animais vivos, isso pode até impactar um pouco na parte de importação da proteína, apesar, como eu falei, importação deve continuar por causa de reposição de estoques e tudo mais. Mas uma vez que você está tendo uma produção de animais vivos maior, né, isso gera uma tendência, uma necessidade de se importar os grãos para fazer a ração. E se você analisar a parte de grãos do Brasil, se eu não me engano, esse ano, a soja futura desse ano de 2021 já está cerca de 60%, 70% comprometida, principalmente se a gente fala da soja no GMO, que não é usada para alimentação, mas no geral já está, a maioria, né, a grande parte já está comprometida. Então, eu acredito que no decorrer aí do ano, esse restante provavelmente vai ser comprometido também. Tem sim essa tendência de aumento da importação. E por parte disso também, só completando, né, existe também um estoque de soja, né? Então vai ter importação, nem que seja para repor e ter esse estoque aqui de estratégico.
E Luan, para finalizar, né, a gente tem então, como você comentou, tem os estoques estratégicos de carne suína, a gente tem também a rotatividade do consumo aí na China e temos outros grandes players, né, que exportam essa proteína aí para esse gigante asiático. Nesse jogo, né, que a gente tem Estados Unidos, a gente tem Canadá, tem Europa e tem o Brasil. Como que fica a competitividade da carne suína aí para a China? Isso explicando de maneira simples, eu diria que vira uma guerra de preço, né? Assim, a proteína brasileira ela tem grande aceitação aqui, principalmente por saber que é possível comprar em quantidade, como eu citei, mas isso vem carregado também de uma competição por preços competitivos. Então, quem tem condições de fornecer uma proteína com preços competitivos a nível internacional, vai ter a chance de sair na frente, né, nessa parte de importação. E aí, né, insisto, o Brasil ele tem essa competitividade, ele sai na frente quando o assunto é preço ou não, ainda rola uma queda de braço? Rola uma queda de braço no sentido da qualidade, como eu disse, então eles sempre comparam com a Europa, por exemplo, né? Em relação aos Estados Unidos, eu vejo mais ou menos ali no mesmo patamar, né? A gente tem sim competição. O preço tem variado muito, está muito complicado de precificar, né? A gente tem cotações diárias saindo de proteína. Eu tenho exemplos aqui de meses que o valor subiu 30% e depois abaixou 30% e no prazo de um mês. Então é muito difícil mensurar, mas de maneira geral, sim, os preços são sim competitivos e de, vai ser, se não for competitivo, eu acredito que é mais as condições que a gente está vivendo no mundo hoje, né? Que impactam bastante na composição do preço, toda a dificuldade que o produtor brasileiro está passando, tem passado com todas essas restrições, né? A gente sabe que isso aumenta os custos, mas de maneira geral, o mundo todo está passando por isso, então dá para continuar sendo competitivo, acredito. Então, o Brasil deve continuar exportando carne suína para a China, ainda que tenha uma queda de né, uma certa queda de volume, porque a China está se recompondo, mas ainda esse ano de 2021 deve ser bom para as exportações brasileiras? Eu acredito que sim. Como eu falei, tem muitas adversidades, né, causadas por inúmeros casos, como foi citado aqui já, mas na perspectiva geral, eu acredito que sim. E mesmo que seja por questões estratégicas de manter estoque aqui, sempre vai estar acontecendo essas importações. Certo, Luan, eu agradeço a sua participação aqui com a gente. Espero que você consiga voltar outras vezes para trazer esse panorama aí da China diretamente para nós aqui no Brasil. E você vai ser sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço e fico à disposição. Espero estar aqui novamente e um bom final de semana para todos aí no Brasil também. Estivemos aqui, portanto, com o Luan Henrique dos Santos Oliveira, falando diretamente de Xangai, ele que é diretor de operações da Conecto, que trabalha aí com mercados internacionais, com importação e exportação, está lá na China falando diretamente com a gente, trazendo informações de como que está o mercado da suinocultura por lá. De acordo com ele, há sim esse trabalho muito pesado, né, e um investimento massivo na recomposição dos plantéis lá na China. Segundo ele, a perspectiva é de que, a partir do segundo semestre, o número de animais vivos, tanto de matrizes, reprodutores e de leitões, atinja os níveis que eram vistos antes da crise da peste suína africana, que atingiu em cheio o gigante asiático lá em meados de 2018. Então, até o final desse ano deve chegar o número de animais vivos nesse nível que a gente via anteriormente, mas a produção da carne suína, ainda assim, ela não deve chegar nesses níveis pré-PSA ainda esse ano, ainda que o relatório do USDA, né, do Departamento Americano de Agricultura, traga a perspectiva de um aumento de 14% na produção de carne suína esse ano, mas esses níveis ainda não vão
atingir o que era visto antes da crise da peste suína africana. De acordo com o Luan, a China, quando o governo fala em atingir uma autossuficiência na produção de carne suína, o Luan ele diz que é muito difícil se falar nessa autossuficiência, que então o país vai sempre precisar importar carne suína, seja para o consumo ali imediato, para essa rotatividade do consumo na ponta final, ou pela questão de recomposição dos estoques estratégicos da China. Lembrando que a China ela tem um estoque estratégico de carne suína congelada, que é leiloado sempre que o preço sobe demais ou que cai demais para tentar regular esse mercado, e também que a China preza muito pela segurança alimentar da população. Então, a China tem esse estoque estratégico que precisa ser mantido, então as importações de carne suína vão continuar sendo necessárias. O Luan lembra que a carne suína brasileira tem muito respeito no mercado internacional, tanto pelo status sanitário, como também pela questão da quantidade produzida aqui no Brasil, que os importadores lá na China conseguem comprar em quantidade, então isso é um ponto muito positivo para a suinocultura brasileira. Mas, entretanto, isso não só falando das carnes importadas aqui do Brasil, mas de forma geral, o Luan relata que ainda há um embaraço muito grande nos portos em relação às proteínas importadas, congeladas, por causa da questão da Covid-19, Então, esses lotes importados precisam passar por análise, se alguma coisa detectada, esses lotes ficam ali retidos, às vezes precisam ser descartados, então ainda há um embaraço nesse sentido. Sobre os casos de peste suína africana que vêm sendo detectados pontualmente em algumas regiões lá na China, o Luan fala que isso ainda não mexeu diretamente com o mercado, que é preciso observar ainda um pouco mais sobre como que isso vai ser tratado, como que esses casos vão se desdobrar, como que vai ser contido ou não, então que isso ainda não mexeu com o mercado, mas de forma geral, o Luan, trazendo informações lá da China, diz que esse ano ainda deve ser muito bom para as exportações de carne suína brasileira. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.